meditar na palavra de Deus, conforme o Senhor nos conceder, não é? A sua palavra, a sua unção, o que Ele quer nos transmitir de ensino, de lição para nós. Nós já vimos os versículos anteriores, não é? O apóstolo orientando como devemos viver neste presente século. Só recapitulando para entrar no assunto de hoje. Viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, aguardando a vinda do Senhor, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Olha as qualidades do povo que nós devemos ser, irmãos. Povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém, meus irmãos? Estas qualidades que Deus espera que os seus servos tenham. A igreja não é perfeita, não. No sentido humano, ela tem os defeitos e as virtudes das pessoas. Todo ser humano tem virtude e defeito, não é? Uns têm 90% mais defeito do que virtudes, são os marginais, os iníquos, os ímpios, os corruptos, eles têm mais defeitos, pouquíssimas virtudes. Mas há pessoas que têm mais virtudes do que defeito. Mas não há ninguém que não tenha defeito. Todos têm. Agora, precisamos ter cuidado para que os nossos defeitos não se configurem pecados diante de Deus. Muito cuidado com isso. Que os nossos defeitos não se configurem pecado diante de Deus. Porque Deus ama todo mundo, porém, Ele aborrece o pecado, não é? Nas paradas dos homossexuais, é comum ter umas frases assim: Deus ama todos, Deus não exclui ninguém. Pensa numa coisa que é verdade? Deus não exclui ninguém, até porque todo mundo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra, planeta, o mundo, a humanidade, o mundo habitável, né? E todos que nele habitam, tudo é de Deus. Porém, não quer dizer que por ser de Deus está salvo, não, senhor. Quando alguém vê alguém dizendo, não, todo mundo é filho de Deus, está errado, está muito errado. Revela completa e absoluta ignorância da palavra de Deus, meus irmãos. Eu sou filho de Deus, vírgula. Por quê? Não, porque todo mundo tem direito debaixo do sol. Tem. Jesus é tão bom que diz que Deus faz que o sol nasça para bons e maus, e a chuva caia para justos e injustos. Pense num Deus bom, irmãos, num Deus maravilhoso. E a própria Bíblia diz que Deus é amor, mas as pessoas esquecem que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Ele é rei. Deus é amor, mas Ele é Senhor de todas as coisas. Deus é amor, mas é o supremo juiz do universo. E Deus é amor, mas Deus tem lei. Ele não tem leis. Ele tem a sua lei. E qual é a sua lei? É a sua revelação para a humanidade. No Antigo e no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, é a lei de Deus. Já hoje eu coloquei uma postagem no Facebook, não é? Mostrando que as pessoas não vão ser julgadas no juízo final pela Constituição brasileira, pela Constituição holandesa, pela Constituição chinesa, pela Constituição norte-americana,
inglesa, etc., portuguesa. Não, Senhor. Tudo isso deixará de existir. Viu? Porque antes do juízo final, Jesus vem com a sua igreja e vai implantar o seu reino aqui na terra. Aí sim, a Bíblia diz no Apocalipse, todos os reinos agora vão pertencer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o domínio, toda a honra e toda a glória está previsto na Escritura. Crê ou não crê, não importa. A Bíblia não tem nada a ver, meu irmão. Você crê, ela vai se cumprir. Não crê, ela vai se cumprir também. Não é verdade? Então, muito cuidado, queridos irmãos. As pessoas vão ser julgadas pela lei de Deus. Todos, desde Adão até a última pessoa que nascer antes do juízo final, vão ser julgados pela lei de Deus. O Apocalipse diz, e abriram-se os livros. Lá não tem livro de papel. Os livros aí é uma linguagem humana para traduzir os registros divinos. Você já imaginou? Tem supercomputadores, e agora com inteligência artificial, que tem tudo que você imaginar na vida. O homem consegue fazer uma coisa para registrar tudo isso, né? Imagine, vamos dizer assim, entre aspas, os computadores de Deus. Viu? Os computadores de Deus registram até pensamento. Viu? É tão poderoso que ele sabe o que você vai dizer daqui para frente. Ele sabe todo o seu futuro. Sabe o seu passado, sabe o presente, sabe o futuro. E Deus não interfere na vontade das pessoas, não. A não ser que ele tenha algum propósito divino, ele interfere. Mas com a humanidade toda, ele trata com a vontade permissiva. Liberdade. Os calvinistas dizem que o homem não tem liberdade, não. Ele é um marionete de Deus, um fantoche de Deus. Deus é que mexe ele, vai para aqui, vai para lá, sente aqui, levante aqui. É assim o calvinista vê o ser humano. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz assim, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolham. Isso é liberdade. Agora, eu aconselho vocês a escolher a vida. Mas ele não obriga ninguém a escolher, ninguém querer Jesus. Não, Senhor, não obriga. Eu gosto de Deus por isso, ele não é ditador. O Deus de Calvino é ditador, é tirano, terrível. Muito cuidado, irmãos. Então o apóstolo aqui já falou de várias qualidades, né? Que deve ter o povo seu, especial, zeloso, de boas obras, coisa fantástica. Aí no texto que nós lemos hoje, para meditar um pouquinho, diz assim, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Você vai ler comigo agora Romanos capítulo 13, versículo 1. Tem que voltar as páginas da Bíblia, não é? Aí volta aí, Romanos. Se você ama a Bíblia, abra a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Doutrina você não pode aprender se você não ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 mesmo. Quem já achou, diga amém. Olha o que está escrito. A linguagem bíblica é uma linguagem antiga, não é, né? Nas traduções. Tem linguagem mais moderna, mas eu não gosto porque modifica muito o sentido original das palavras. Entende? Toda alma, vamos ler comigo o versículo 1, versículo 1 e 2 e 3 também, e até o 4. Vamos lá? Romanos 13, 1, 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos
a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, todos, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Então, lá em Tito, onde nós lemos, não é? Diz que devemos, irmãos, manda-nos admoestar, aconselhar, a que os crentes se sujeitem aos principados, quer dizer, aqueles domínios dos príncipes ou dos governantes. Uma linguagem mais moderna submeta-se aos governantes, aos presidentes, né? Aqueles que têm o poder político e administrativo de governar a nação, os povos, e que eles obedeçam, não é? Obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra. Alguém pode dizer assim: bem, já que toda autoridade que tem é de Deus, então Hitler foi de Deus? Não, Hitler foi de Satanás. Esses líderes comunistas, tudo do Satanás, tudo. Esses governantes ateus são todos do maligno. Mas como é que diz que toda autoridade vem de Deus? Aqui se refere ao princípio da autoridade, irmãos. Por exemplo, Pilatos, que julgou Jesus, que foi que ele disse? Quando ele perguntou se ele era rei, Jesus disse: tu dizes. Ele disse: não, você disse que é rei. Ele disse: olha, o governador Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para mandar soltar você e para mandar matar você? Aí Jesus disse: você não teria nenhuma autoridade se do céu não viesse lá de cima para você. Então o princípio da autoridade vem de Deus, não é? Assim como o amor vem de Deus, a bondade tem origem de Deus, o bem tem origem de Deus, não é? A misericórdia vem de Deus, a fidelidade vem de Deus, a santidade vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus, a origem dele. Tudo que é ruim vem das forças do mal, do maligno. Ideia de aborrecer o irmão, ideia de ser contra o irmão, de querer matar o irmão, odiar, isso não vem de Deus, não. Isso vem do maligno na mente das pessoas. Toda tragédia que há no mundo é resultante do pecado dos primeiros pais. Diz a Bíblia em Romanos 5,12, não é? Por um homem entrou o pecado. Pecado quer dizer a transgressão da lei de Deus, não é? E o pecado passou a todos os homens. Por isso se diz que tem o pecado original. A criança nasce com o pecado original, sim, mas ela não tem culpa nenhuma. Minha criança não tem culpa nenhuma. É por isso que Jesus diz lá em Marcos 10,14: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, não é? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não diz: deixa vir a mim as crianças dos crentes, não. Qualquer criança que ainda não sabe discernir o bem e o mal, ela é salva. Se ela morrer, vai para o céu. Agora, no momento que ela começa a entender o que é certo e errado, aí a coisa muda. Ela passa a ser responsável pelos seus atos. E que idade? Não há uma idade definida. Tem criança que com 10 anos ainda não entende o que é o pecado. Tem criança com 7 anos já sabe, vê tanto WhatsApp, vê tanta televisão, vê tantas redes sociais, que já na sua mente já sabe o que é errado. O que é desobedecer a papai do céu, ela sabe. Está entendendo, irmãos? Então devemos obedecer às autoridades. Agora, devemos obedecer às autoridades, aí tem até certo ponto. Como assim, pastor? Vamos dizer que no Brasil haja uma lei, que Deus nos guarde, não é? Que diz o seguinte: é proibido falar de Deus, como lá na China. Na China,
é proibido falar de Deus. Na China é proibido falar de Jesus. Culto online nas casas é proibido. Reunir nas igrejas é proibido. Fazer culto em casa é proibido. Mas os crentes estão fazendo culto escondido. Por quê? O apóstolo disse diante do Sinédrio: mas devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Então nós obedecemos a lei dos homens enquanto ela não conflita com a lei de Deus. Com sabedoria devemos cumprir as leis, exceto, por exemplo, uma lei poderia, já tem projeto lá no Congresso, no Senado, na Câmara, não é? Projeto do tempo da maldita era, não é? Comunista, daquele partido das trevas. Lá tem vários projetos que não passaram, mas tem projeto lá dizendo que os cultos das igrejas, das religiões, só devia ser realizado no recinto dos seus templos, e não nas ruas, para não constranger ninguém. Está vendo? Está vendo? Se você votou em esquerdista, você criou um problema. Graças a Deus que Deus abençoou, nessas eleições municipais, esses partidos esquerdistas diminuíram muito, não é? A sua influência nas prefeituras, por aí, nas câmaras municipais também. Graças a Deus que Deus ouviu as nossas orações. Então, devemos obedecer à autoridade, sim, naquilo em que a autoridade não nos impõe desobedecer à lei de Deus. Entende? Por que é que os apóstolos foram mortos? Foram mortos porque eles teimaram em pregar a palavra de Deus. Os cristãos foram mortos em Roma e no Império Romano, porque eles continuavam falando de Jesus. Vamos dizer que aparece uma lei aí dizendo que as igrejas são obrigadas a fazer casamento homossexual ou homoafetivo. Vocês poderão me visitar na cadeia, mas eu não faço. Que Deus abençoe, que não precise, né? Mas não vamos obedecer, não. Antes devemos obedecer a Deus e não aos homens, diz a palavra do Senhor. Estou dizendo aqui os magistrados, não é? Magistrados são autoridades na área do judiciário, juízes, não é verdade? Eles eles não são terror para quem pratica as boas obras, não. Existe juiz ruim, errado, existe corrupto. Teve um que recebeu não sei quantos milhões para dar sentença falsa, foi preso. Isso não é um juiz de verdade. Está usando a sua posição, seu cargo para querer fazer o mal. Orem, porque o Supremo Tribunal Federal está julgando agora uma coisa que eu fico besta, como se diz na linguagem humana. O STF, Supremo Tribunal Federal, irmãos, é a última instância na área do judiciário. Tem primeira instância, né? É aquele juiz que julga as coisas isoladamente. Tem segunda instância, é o Tribunal de Justiça em nosso estado. Quando uma questão sua você perde e não se conformou com aquilo, recorre à segunda instância. E se você não for entender que está sendo injustiçado, através de advogado, você requer a terceira e última instância, que é o STF, ou Superior Tribunal do Trabalho, Eleitoral, etc. Então, o STF, segundo até onde eu aprendi e leio, eu sou formado em Economia, pela graça de Deus, e estudei Direito Constitucional, né? Fazia parte lá da grade curricular. Então o STF é o guardião da Constituição. Ele não deve estar julgando coisas do dia a dia das pessoas, não. Ele só deve julgar coisas se ferir a Constituição, o texto da Constituição, da Carta Magna. Viu? Pois bem, a Constituição diz lá num dos seus artigos que a presidência da Câmara e do Senado são eleitos para o período de 2 anos. Aí o texto diz: vedada a reeleição
para a legislação seguinte. Não pode. Isso está na Constituição. Está na Constituição. Qualquer criança pode ler. Aí alguém entrou, os atuais presidentes da Câmara e do Senado, entraram com processo no STF, para que ele defina se eles podem ser reeleitos. Você acredita que 4 ministros já julgaram, dizendo que pode ser reeleito? Que qualidade de Suprema Corte é essa, meu Deus? Não era nem para receber um pedido desse, nem para receber. Arquivado e pronto. Não pode, é contra a Constituição. Está em 4-1. Vamos orar para que essa desgraça de violência contra a Constituição seja reprovada. Então, essas autoridades não são legítimas. Não. Essas autoridades são espúrias. Entendeu? São falsas. Estão a serviço de outros interesses. Então, nós não devemos submeter-nos a ela. Então, o conselho do apóstolo é esse. Devemos obedecer à autoridade e estar preparado para toda boa obra. Aí vem outros conselhos para nós crentes. Não é? Que a ninguém infamem. Infamem. Infâmia é um substantivo, irmão, que se refere a você proferir alguma coisa de má fama contra alguém. Isso é crime. Ali, irmão Veríssimo, que é advogado, sabe disso, né? Parece que artigo 128, Veríssimo, crime contra a honra. Crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. Difamação é: fulano tal ladrão, fulano tal não sei o que, ele roubou, ele mentiu, não sei o que lá. Isso é injúria, né? Infâmia. Calúnia, você acusar uma pessoa de uma coisa que ele não fez. Entendeu? Eu já fui caluniado. Já. Alguém me disse que eu pratiquei tal alto, não sei o quê. Nunca pratiquei, participei daquela coisa que me caluniaram. Mas eu tive a autoridade de botar o dedo na cara e dizer: me prove. Viu? Prove. Não, porque eu ouvi dizer, você é mentiroso. Viu? Você é um mentiroso. Um dos sujeitos que uma vez me acusou, quando eu dirigia a mocidade, era um militar. Eu também era militar na época. Ele disse que eu levei a mocidade não sei para onde, sem autorização do pastor. Aí quando eu soube: pastor, eu quero a reunião com o senhor e aquele indivíduo que me acusou, que eu quero que ele prove. Na reunião ele ficou brabo. Entendeu? Ele ficou bravo porque bateu até na cara do irmão lá, que estava do meu lado, um irmão mais baixinho do que eu. Um baixinho. Viu? O baixinho estava lá, ele se levantou e fez assim, para bater na cara do irmão. Que qualidade de crente é essa, irmão? E nada, pode ser crente, mas não é salvo. Aí o pastor, saudoso pastor João Batista, disse: pare em nome de Jesus e sente-se. Ele se sentou. Está vendo? Caluniando. E olha o que Deus fez com ele. Aí esse homem ficou com muita raiva de mim, porque fui eu que provoquei aquela reunião. Ficou com ódio de mim. Ficou sem falar comigo, para um lado e para outro e tal. Um dia eu fui passando numa parte da igreja, ele estava lá. Aí o Espírito Santo me disse, isso meses depois, fala com ele. E eita, meu Deus. E se esse camarada vinha se levantar contra mim? Aí o Espírito de Deus disse, fala com ele. Cheguei por trás e disse: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, olha, eu não pretendia falar com você agora, mas o Espírito de Deus me tocou para falar. Viu? Aí ele disse, ficou sem jeito. Ele disse, não, mas eu estou aqui, se eu lhe feri, causei problema, e peço perdão.
Isso é uma coisa que eu não tenho dificuldade, mas pedir perdão e de perdoar também. Por isso que eu durmo tranquilo. Graças a Deus, né? Se você não perdoar, mas você guardar mágoa, ressentimento, eu aconselho a ler um livro chamado Quem Me Dera Ter Paz. Viu? Livro antigo, não sei se tem por aí ainda. Onde aquele autor, e um outro livro também muito interessante, é A Provisão Divina para a Sua Saúde. Livrinho de bolso. Provisão Divina para a Sua Saúde. Dr. Macmillan. Ele diz, olha, guardar mágoa, ressentimento, ira, ódio, tem um efeito devastador na saúde mental e na saúde física da pessoa também. Viu? Se você tiver guardar alguma coisa, irmão, guarde coisa boa. Guarde amor, guarde paz, guarde harmonia. Guardar ressentimento é uma loucura, é falta de inteligência, entende? Então, aquele homem guardou uma raiva tão grande, e fulano, se você tem alguma coisa contra mim, eu quero lhe pedir perdão, né? Aí eu disse a ele, olha, Deus me falou, através, olha só, irmão, eu não falei a você que tinha um baixinho, não foi? Um baixinho na reunião? Olha como Deus entende, Deus usa a nossa linguagem até. Estava na minha casa no Tirol, de repente passou uma irmã na rua e resolveu entrar para conversar com minha esposa alguma coisa. Era hora de almoço, nós a convidamos para almoçar conosco. Ela almoçou e quando foi se despedir, ela disse, irmão, vamos fazer uma oração? E vamos, irmão. Oração sempre é bom, né? Ela orou, daqui a pouco foi tomada em línguas estranhas. Aí disse, meu servo, eu vi aquela reunião. Olha aí. Eu vi aquela reunião. E vi quando aquele homem se levantou e quis bater naquele baixinho. Deus usar a linguagem da gente. Quis bater naquele baixinho, eu não permiti e toquei na saúde dele, na vida dele. Eita, meu Deus. Não sabia de nada. Quando eu toquei no ombro daquele irmão e disse, olha, Deus me falou que ele ia tocar na sua saúde. Ele disse, tocou, Arinaldo. Uma semana depois daquela reunião, eu tive um infarto. Fui parar no hospital. Graças a Deus não morri. E peço perdão também. Vale a pena o perdão, não é, irmão? Glória a Deus por isso, irmão. Isso é muito bom. Então nada de infamar ninguém, de caluniar, de injuriar, nada disso. É crime na lei dos homens e é crime na lei de Deus. Pecado na lei de Deus. Se você não puder falar bem de uma pessoa, não fale mal. Não fale mal. Hoje um irmão lá distante mandou para mim no WhatsApp 2 notícias. Uma delas terrível. E eu sou muito, às vezes, um pouco apressado para escrever. Já ia escrever, aí resolvi conferir. Quando conferi, a notícia era falsa. Aí eu mandei dizer para ele, fulano, olha, copiei, tirei uma foto da internet e mandei para ele, olha aí, essa notícia é falsa. Ela disse, Arinaldo, essa notícia foi que me mandaram, mas agora por diante eu só vou postar depois que conferir. É verdade, não é verdade, irmão? Então cuidado com isso, ninguém infame, nem sejam contenciosos. Contencioso é pessoa que vive provocando contenda, confusão, briga, dissensão. É uma tristeza, irmão, quem vive fazendo isso. Vamos abrir a Bíblia aqui em Provérbios. Livro de Provérbios. Tem gente que gosta de uma confusão, meu irmão. Provérbio. Vamos ver se eu encontro aqui, que me lembrei agora para fazer essa ligação, não é, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Tá? 7 coisas que Deus aborrece. Vamos lá. Está no capítulo 6. Capítulo 6 de Provérbios.
Lá, Paulo está dizendo, não seja contencioso, não faça contenda. Agora, a Bíblia explica ela mesma e esclarece, interpreta, etc. Provérbio capítulo 6, meus irmãos, veja aí, versículo 16 a 19. Crente que perde um culto de doutrina, ele perde coisa que ele não vai saber mais nunca na sua vida. Talvez nunca mais vai ouvir. Provérbios 6,16. Vamos ler comigo? Até o 19. 1, 2. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. 5, pés que se apressa a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentira. E 7, o que semeia contenda entre os irmãos. Veja, as 6 coisas ele aborrece, mas a 7ª é pior que tem. A 7ª é a pior que tem, aquele que semeia contenda, dissensão, provoca confusão, joga um contra o outro, irmão. Tem gente assim no meio das igrejas. Graças a Deus não é maioria não, é o joio que está no meio do trigo, irmão. É o joio, é semente má. Jesus disse que os joios são os filhos do diabo. Terrível isso, né? Filho do diabo no meio da igreja. Quem promove dissensão é muito grave. É considerado abominação. Deus abomina, não é? Deus abomina. Então cuidado com esse tipo de gente, irmão, para você não ir na onda deles, entendeu? Não ir na onda dessa gente que é perigosa. Então semear contenda, briga, joga um contra o outro e tal, e coisa. Não faça isso, nunca. Nunca. Por isso lá em Mateus capítulo 5 fala do sermão do monte, não é? Ou da montanha, ou da bem-aventurança. Diz lá assim, ó: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, quer dizer, muito felizes são os pacificadores. Então procure ser pacificador. Tem alguém fazendo uma guerra, se você puder, acalme, ajude, não é verdade? Dê uma palavra de conciliação, procure ser conciliador, né? Na área da justiça humana tem lá reunião de conciliação, audiência de conciliação, é para ver se as duas pessoas se entendem, as partes que estão em conflito, não é verdade? Então nós os crentes também devemos ser pacificadores, e não ser incendiários, não é? E tem gente quando sabe que tem um irmão contra outro, aquele fulano não presta não, ele fala mal de você, ele faz isso, aumenta o problema. Já o pacificador diz: irmão, é porque ele deve estar passando algum problema, né? Vamos falar com ele, vamos orar por ele, né? Que Deus quer a nossa união e tal. Isso é o pacificador. Então, não sejam contenciosos, quer dizer, não façam contenda, não é verdade? Mas sejam modestos. Modéstia quer dizer o quê, irmão? Modéstia é sinônimo de simplicidade. Modéstia é sinônimo de simplicidade, né? De sobriedade, é coisa semelhante. Por isso que o crente verdadeiro, o homem ou a mulher, não deve ser exibido, nem exibido na área de usos e costumes, nem exibido na área social, não é? Nem também na área espiritual. Você sabia que tem crente, irmão, que pensa que é santo e está pecando? Ele quer mostrar ser santo, mais santo do que os outros. E aí Deus diz: olha o besta, pensa que eu não estou vendo o coração dele.
coração dela quer se mostrar, não é? Não, nós não devemos arrotar espiritualidade em cima de ninguém, né? Deixa que Deus é quem nos apresenta, irmão. Deus é quem nos apresenta. Você não precisa se apresentar, Deus te apresenta. Agora a Bíblia diz: apresentai-vos a Deus. Se apresente a Deus, e não se está se apresentando por aí para se mostrar, não é? Então, modestos, está vendo, irmãos? Essa palavra é muito importante. Aqui no livro de Tiago, tem uma palavra para os jovens. Eu acho bem interessante esta palavra de Tiago para os jovens. É mais para frente um pouquinho, Hebreus, depois de Hebreus vem a epístola de Tiago, no capítulo 5, não é? Quando dá uma palavra bem interessante, diz assim, não é? Capítulo 5 não. Capítulo 5 não é. Quando ele fala para os jovens algo que é muito importante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Olha a cabeça do pastor Alinaldo. Não é Tiago, não, é Pedro, 1 Pedro, o livro seguinte. 1 Pedro, capítulo 5. Sejam modestos. Capítulo 5, versículo 5, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, está vendo? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dê glória a Deus por isto, não é, irmãos? Então é preciso ser modesto, ser humilde, entende, irmão? Deus não gosta de gente exibido, que quer ser mais do que os outros, não, viu? Então diz, modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O crente não pode ser brabo, não pode ser violento, não pode ser agressivo, mesmo que o temperamento dele seja colérico, não é? Seja colérico, não. Se existe uma linha da psicologia que mostra que tem 4 temperamentos, a maneira de ser da pessoa, que a pessoa já nasce com aquelas características próprias dele, não é? Quais são? Temperamento sanguíneo, é o meu caso. Temperamento colérico, temperamento fleumático e o outro melancólico. São esses 4 tipos. Então, uma pessoa do temperamento sanguíneo como eu, gosta de falar assim, gesticulando, falando e tal, gosta de sorrir, gosta de brincar, viu? Agora, o sanguíneo também tem seus defeitos, às vezes é meio chato, meio, sabe, complicado e tal, pode acontecer isso. Agora, você sabendo as virtudes, evita, aliás, os defeitos evita, e procura cultivar as virtudes do seu temperamento. Está entendendo? Então é preciso ter muito cuidado, mesmo que você seja uma pessoa. E o colérico? O colérico é uma pessoa excelente, sabe para quê, meu irmão? Para liderar. Você quer que uma coisa saia rápido, ligeiro, entregue para um colérico. O colérico se caracteriza por dinamismo. Dinamismo, sabe? Ele quer fazer a coisa. Ei, vamos fazer um plano para evangelizar para a menina. Quando pastor? Quer começar amanhã? O colérico é assim. Já o fleumático é aquela pessoa calma, serena e tranquila. Tem pressa para nada, irmão. Você pode observar que você vê, tem gente, aqui na igreja eu identifico os 4 temperamentos. Tem irmão que você não der paz do Senhor para ele, nem dá paz do Senhor a você, porque ele é para dentro. Ele é calado, aquela irmã. Isso não é defeito não, viu? É a maneira que ele nasceu, que Deus concedeu ele nascer. Enquanto aqueles, vamos começar amanhã, pastor? O fleumático disse, pastor Arnaldo, acho melhor a gente fazer 30 dias de oração primeiro.
é melhor deixar passar o Covid. Né? O colega diz, não, pastor, vamos embora, vamos para frente. O sanguíneo também estamos juntos. O melancólico, o fleumático é aquela calma tremenda. E o melancólico, meu irmão, é aquela pessoa muito mais para dentro do que o fleumático. Quase não fala. Lá em Fortaleza teve um caso muito curioso de um homem fleumático, muito calmo. Aí a mulher dele disse assim, fulano, acorda. Eu vi, deu um estalo aqui em cima da casa muito grande. Deu um estalo aqui. Se fosse eu, já me levantava e ia procurar ver se tinha alguma coisa. Ele disse, mulher, deixa isso para lá, vai dormir. Estou com sono. Daqui a pouco deu outro estalo maior. Disse, homem, estalou mais ainda. Isso é conversa. Vai dormir. Ele acordou, a mulher disse, vai ver o que está acontecendo. Nada, isso acontece. Daqui a pouco, meu irmão, a casa caiu. Ainda bem que não caiu em cima deles, caiu uma parte da casa. Entendeu? O colérico já pulava e já chamava alguém para examinar, pega a escada aí, vamos ver, tira as telhas, sobe aí. O melancólico, não, deixa para lá. Entendeu? Cuidado, viu, irmão? Seja manso, toda mansidão, tenda toda mansidão para com os homens. Então, independente do seu temperamento, irmão, seja sanguíneo, seja colérico, fleumático ou melancólico, isso não tem virtude e tem defeito. Você tem o dever de ser manso. Se você não aprendeu a ser manso ainda, eu aconselho se matricular na escola de Jesus. Qual é, pastor? Vamos ler Mateus capítulo 11. E eu tenho uma boa notícia, tem vaga para todo mundo. Além de ter vaga para todo mundo, essa escola ainda é de graça. Ainda é de graça. Mateus capítulo 11. Tem muita gente que está sofrendo porque não passou por essa escola. Entendeu, irmão? Não passou por essa escola, é terrível. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então muita gente não passou por essa escola da mansidão e da humildade. Tem vaga, todo tempo tem vaga, e é de graça. E Jesus convida, vinde a mim todos. Estás cansado, perturbado, oprimido, tanta coisa ruim, tanta coisa. Não, vem aprender comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Você está perturbado, está com crise de ansiedade por causa do Covid, está deprimido? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Irmão, descanso para a alma é paz de espírito. É paz de espírito. Não tem dinheiro que pague, irmão. Não tem dinheiro que pague. E ele está me ouvindo, me vendo na internet. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu era professor da universidade. Viu? É para mostrar não, é para a glória de Deus. Eu, professor de economia, era na faculdade particular ainda. Não era na universidade não, era antes de eu entrar na universidade. Era a faculdade de economia particular. E eu dei minha aula, no dia de sábado. Se lembra quem estudou nas escolas antigas? Não era, era na caderneta, não é? Caderneta. O nome das pessoas lá, estava lá. E a frequência era colocada com uma caneta, um X
X, faltou, F e tal, e no fim você fazia algumas observações e tal. Então, era comum a gente, que era professor, ficar por último, sair por último, porque ia encerrar a caderneta, não era assim? Encerrar a caderneta. Aí, irmã Margarida, encerrar a caderneta. E eu estou lá, assim, aí no sábado a classe estava uns 30 e tantos alunos, terminei de dar aula, os alunos foram embora. Bom fim de semana, professor, bom fim de semana, bom fim de semana, até a próxima semana, professor. E eu fiquei aqui encerrando a caderneta. Ficou uma aluna sozinha lá, quase nos últimas cadeiras. Ela ficou lá, não me incomodei não, ela deve estar encerrando alguma coisa também. Daqui a pouco ela disse, professor, posso falar com o senhor? Pode. Ela sentou-se aqui ao meu lado, aqui na frente do birô, e disse, professor, o senhor acha certo um homem casado namorar com uma moça? Eu imaginei que ela estava pedindo um conselho a uma pessoa mais de idade, casada. Eu acho errado, né? Porque isso é errado. O homem casado tem responsabilidade com sua esposa, sua família, tem compromisso e tal. E uma moça tem todo um futuro pela frente para casar com quem ela quiser. O sujeito vai namorar com uma moça, pode acabar seu casamento, né? Tudo isso. Aí eu perguntei, por que você perguntou? Eu disse, porque eu queria namorar com o senhor. Está vendo? Eu tomei um susto, realmente, não esperava aquilo. Na boa fé, eu estava orientando ela. Eu disse, menina, aí eu respirei e Deus me deu a graça. Disse, menina, o que você está propondo para um homem, em termos humanos, da nossa cultura, é muito bom. Muito bom. Sair com uma menina nova, motel. Meu carro era o Fusquinha 69, estava assim ali perto. Mas eu disse para ela, mas sabe por que eu não aceitaria um negócio desse? Ela ficou assim. Aí, porque eu tenho uma coisa aqui dentro que eu não troco por nada, menina. Não troco por dinheiro, não troco por posição, não troco por sexo, não troco por nada, olhando bem nos olhos dela. Ela disse, o que é? Eu digo, é a paz de espírito, a paz de Deus. Aprendeu a trocar a paz de espírito por sair com uma sujeita qualquer, mandada pelo cão? Deus me livre. Ela ficou morta de vergonha, mas ficou para se arrasar. Minha filha, não se preocupe não, você já sabe qual é a minha posição, tá certo? Eu lhe compreendo, você não é crente, sabe por quê? Eu sou crente em Jesus, você não é, você não entende isso, viu? Ela continuou nas aulas, mas desconfiada comigo, passava. Sabe o que é isso, irmãos? A paz de Deus não se troca por nada. Encontrarei descanso para vossas almas. Então você tem que entrar na escola da humildade e da mansidão. Tá certo, meus irmãos? Vamos ficar por aqui, porque no próximo encontro nós falaremos a partir do versículo 3. Então, cuidado que mansidão só traz vantagem. E tem uma coisa, mansidão não quer dizer frouxo não, viu? Mansidão não quer dizer frouxo, mole não. O manso é muito forte. Ele é tão forte que ele suporta as agressões. Ele suporta sem se abalar. Agora tem cuidado, viu? Um marinheiro aceitou Jesus lá em Natal. Não, o nome dele, meu Deus, não me lembro agora não. Eu era dirigente da mocidade. E ele, um jovem marinheiro, aceitou Jesus e estava lá na mocidade. Aí naquela praça do Alecrim, lá vai ele passando, aí uns colegas dele, da antiga vida, de prostituição, de bebedeira, resolveram fazer graça com a cara deles. Olha rapaz, fulano aí disse que é crente, olha, que é crente. Aí disse, rapaz, eu sou crente. Aí o senhor disse, rapaz, tu é crente mesmo? Eu quero saber se tu é crente, se eu der na tua cara. Aí ele disse, você é que sabe. Aí o sujeito foi lá, quando o sujeito fez assim,
Ele deu um direito na testa do cara, que ele caiu estirado do chão. Pá! Rapaz, você não disse que era crente, rapaz? Eu sou crente, mas meu punho ainda não. Então cuidado para não mexer com gente mansa, viu, irmão? Cuidado, porque às vezes o manso tem um temperamento, é manso, mas tem um temperamento lá da velha natureza que pode surgir de repente, viu? Cuidado, é melhor respeitar, é melhor não brincar. Eu conheci um colega do quartel que fez a ESA, Escola de Sargentos, comigo, meus irmãos, viu? Ele era um tipo sanguíneo, brincalhão demais. E chegou no quartel 16 Henri, um sargento do Ceará. O homem era fleumático, o homem era para dentro, o homem era aquela pessoa, meus irmãos, que só falava o que era necessário. E o homem tinha uma cabeça grande, um cearense que se preza, né? Cabeça grande. E aquele meu colega lá da ESA, brincalhão, resolveu brincar com a cara dele. E ficava chamando o homem de cabeção, cabeção, cabeção. Chegou o cabeção. Cuidado com brincadeira, irmão. Só brinca com quem brincar com você. Se você notou que a pessoa não queira, peça desculpa e caia fora. E aí aquele colega, o colega da cearense, muito calado, chegou para ele: fulano, eu não gosto de brincadeira. Eu não gosto de suas brincadeiras, está me aborrecendo. Deixa de besteira, cabeção. Cuidado, irmão. Quem tem amor, não irrita ninguém, não. E o colega, rapaz, eu já disse a você, acaba de fazer, tirar onda com a minha cara. E passou, e o camarada continuava na hora do rancho, na hora das conversas. O cabeção chegou, não sei o que, cabeção. Olha o que aconteceu, irmãos. Não se brinca com a cara de ninguém. Um dia, aquele colega, cheio de mágoa, de ressentimento, saiu do quartel e foi procurar aquele colega que zombava dele, da cabeça dele. Foi na casa dele. Chegando lá, o irmãozinho dele disse: não, ele não está aqui não, ele está na casa da namorada dele, lá no Alecrim, isso. Está na casa da namorada dele. Ele disse: você pode me levar lá? O irmãozinho do brincalhão disse: posso. Levou o colega, chegou lá, ele estava, o brincalhão, viu? Estava com a namorada na calçada. Aquele homem da cabeça grande disse: fulano, eu vim aqui para pedir a você pela última vez, para não brincar mais comigo. Não era um aviso, irmãos? Ele devia ter dito que: rapaz, me desculpe, não brinco mais não. Não. Na frente da namorada disse: que é isso, cabeção? O colega tirou o revólver daqui, ó. Tá. A testa dele caiu ali. O assassino, o sargento, foi ao quartel, se apresentou e disse: estou me apresentando aqui porque eu acabei de matar o sargento fulano de tal. Foi preso. Ficou vários meses preso, finalmente foi julgado na auditoria militar lá em Recife e foi absolvido. Porque os juízes militares entenderam que ele fez aquilo numa como é que se chama? Uma comoção muito grande, um descontrole emocional, uma pressão psicológica muito grande, e ficou provado que ele vivia pedindo para o colega não fazer isso. Então, irmão, não faça mal a ninguém façais mal, sejam benignos, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, só faça o bem, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém?